Voltando à vacina, sobre a suspensão do teste com a vacina de Oxford, nós vamos conversar agora com o médico sanitarista, professor de saúde pública do Centro Universitário São Camilo, Sérgio Zanetta. Doutor, muito boa tarde, muito bem-vindo aqui à CNN mais uma vez. Eu já convido também o nosso telespectador a participar sempre, né? Seja com a sua manifestação, a sua pergunta, através da nossa hashtag VisãoCNN. Bom, em uma entrevista aqui na CNN há cerca de um mês, o senhor comentou que não é raro que alguns testes sejam suspensos, pois temos aí a resposta já. Em que medida a gente pode garantir à população que essa vacina, que quando chegar, ela é segura? Bom, boa tarde, Luciana, Daniel, aos assinantes. Eu não sou uma pitonisa, mas nós conhecemos esses processos científicos, eles são estabelecidos no mundo inteiro. Nós temos dezenas de vacinas e, como vocês demonstraram, elas têm fases para cumprir. Agora nós estamos na fase clínica, no terceiro estágio da fase clínica, onde eu já testei segurança e testei atividade biológica num grupo pequeno de pessoas, e agora eu testo novamente eficácia, portanto, o efeito, e segurança em alguns milhares de pessoas. Os estudos de fase 3 existem para surpreender problemas que não foram observados em outros estudos menores, justamente para proteger os usuários finais. Professor, acho que é importante a gente mostrar a quem nos assiste que era previsível, isso de fato poderia acontecer, que isso está dentro ali de um cronograma, do que poderia vir de fato a ocorrer e que isso pode garantir mais segurança, inclusive, ao que for chegar. Esses efeitos adversos, só pode explicar, no caso ali a gente teve um problema, uma inflamação na medula. Que outros efeitos podem ser esperados e por que, especificamente, a gente tem mais detalhes sobre esse efeito adverso lá no Reino Unido? Veja, Daniel, nós não sabemos quais os efeitos possíveis de um medicamento novo, de uma droga nova, de uma vacina nova. É por isso que se realiza um cuidadoso estudo de fase 3, onde eu testo em voluntários e os acompanho detidamente para surpreender algum problema. Então, esse não é que é esperado, mas este é o formato para proteger os que vão usar a vacina depois. Nem sempre a primeira vacina que ficar pronta será a melhor. Pode ser que outra vacina tenha um melhor desempenho. Então, até o final dos estudos, isso é importante. Houve muitas falas de pessoas que não têm informação científica adequada e, mais que isso, tem o que a gente chama em ciência conflito de interesse, ou seja, uma vontade maior de que a coisa aconteça do que propriamente a capacidade de garantir que aquilo ocorrerá. A vacina de Oxford, nessa suspensão, ela deve cumprir o prazo dela, dessa fase de ensaio clínico. E o prazo que iniciou essa fase 3 em maio é até julho de 2021. É a que está mais adiantada. Portanto, vou repetir algo que tenho dito insistentemente. Quem diz que a vacina estará pronta para uso antes da finalização do ensaio clínico de fase 3, ou não sabe o que está falando, não conhece esse estudo científico, qual é a sua necessidade, ou realmente tem um conflito de interesse, espero que não esteja também mal intencionado. É absurdo eu dizer que posso antecipar o uso de uma vacina sem concluir a fase 3, porque o que eu observei na de Oxford agora com um voluntário, eu posso observar no último paciente. E fala assim, mas é um só. Não, eu tenho um cálculo matemático e estatístico para esse estudo de fase 3, qualquer problema, eu antecipo um problema que quando eu usar em milhões, bilhões de pessoas, pode ter uma escala e compor uma verdadeira tragédia. Por isso que é preciso cuidado, prudência e humildade a se lidar com ciência.
Doutor, essa sua fala me remete a algo bastante importante, acho que inclusive grave, é o que o senhor alerta nesse momento, porque não só a gente fala de governantes que têm um anseio mesmo de ter a vacina o mais rápido possível, mas a gente viu o caso da Rússia aí nesse momento, dizendo que já vai vacinar a população em massa já para o mês que vem. Então o senhor me diz aqui que não é certo, correto dizer que vai vacinar antes de ter essa fase 3 completa. Então eu queria que o senhor reforçasse isso para mim e também faço uma pergunta: em que medida a gente pode dizer que um efeito colateral ele pode inviabilizar uma vacina? Até que ponto eu posso aceitar um determinado efeito colateral? Veja, são duas questões importantes. Primeiro, a vacina russa, ela não está pronta. Aliás, ela está numa fase bem atrasada. Ela publicou os resultados dos estudos, dos ensaios clínicos de fase 2. Então, ela testou a segurança e a ação biológica num pequeno grupo. Ela só será aplicada massivamente na Rússia por complacência dos órgãos técnicos e sanitários do país, contrariando regulamentos internacionais. A aprovação final da vacina para uso em seres humanos passará por um comitê internacional que vai rever todos os estudos e avalizar: essa vacina tem segurança e eficácia para ser utilizada ou não. O estudo russo é propaganda sem base científica. Da mesma forma, como afirmamos aqui, nós podemos antecipar a montagem da fábrica, a produção industrial da vacina, mas não a conclusão do estudo de fase 3. A vacina de Oxford só poderemos dizer se ela é útil ou não após julho de 2021. Agora, em que medida os efeitos colaterais nessa fase de estudo são importantes? Eles são importantes e decisivos. Como eu falei, eu estou usando, vamos dizer, em 5 mil pessoas voluntários a vacina. Depois eu vou usar em 6 bilhões de pessoas. Qualquer pequena condição observada nessa fase 3 do estudo pode inviabilizar a aplicação em bilhões de pessoas, porque isso teria um efeito catastrófico. Por isso que o ensaio clínico de fase 3 é um ensaio controlado, onde eu controlo todos os fatores para proteger o usuário final. Isso ocorre com novos medicamentos, novas vacinas, e isto eliminou, desde 1930, que nós temos mais cuidados, porque nós já usamos medicamentos que causaram danos irreversíveis. Quem não se lembra, os mais velhos, da talidomida, usada naquela época para tratar enjoo, mal-estar em gestantes, que causava uma grave lesão teratológica nas pessoas. Professor, agora que teve essa suspensão, para retomar ali, para serem retomados os estudos, deve haver uma amostragem maior para garantir mais segurança? Como que é esse processo de retomada, já que houve um efeito adverso? Quando eu observo um efeito adverso, sobretudo esse grave, onde eu tenho uma lesão da camada, de uma das camadas que recobrem os nervos, por isso a lesão é na medula e é uma lesão neurológica, chama a atenção de que este pode ser um problema da vacina. Então, a medida de prudência é suspende todas as operações até que eu avalie adequadamente e descarte que isso possa ser um efeito secundário da vacina. Então, um efeito adverso da vacina. Se este for um efeito persistente da vacina, é possível, isso já aconteceu com vários medicamentos e outros testes de vacina, é possível que o estudo, dependendo do problema, não possa prosseguir. No momento, se isso for revertido, o estudo retoma e ele pode, eventualmente, ser cumprido, o estudo ser concluído até julho de 2021, que é o prazo dele, não antes disso. Mesmo que eu tenha a fábrica pronta e produza a vacina, se em julho de 2021, que é o que está se fazendo no Brasil com as duas vacinas, né? Se em 2021 o estudo resultar com contradições e não for aprovado,
eu simplesmente não vou poder usar as vacinas produzidas e vou ter que também desmontar a fábrica. É um prejuízo, mas é um prejuízo que houve, aí sim, um cálculo administrativo e político. Eu acho que nesse sentido certo foi antecipar o que pode ser antecipado, que é a montagem física da fábrica e a capacidade de produção das vacinas. Isso eu posso antecipar. O que eu não posso é dizer, vou poder usar isso porque tem efeito biológico eficiente e seguro. Bom, a primeira possibilidade é uma notícia ruim, aguardemos, né? Porque, claro que voltar a estaca zero é ruim, mas temos outras 8 vacinas nessa fase 3 de clínica, né? Então, aguardemos também que alguma delas ou algumas delas tenham bons efeitos. Muito obrigada, então, doutor Sérgio Zanetta, por estar aqui com a gente, doutor. Luciana, Daniel, só uma esperança a mais, não há só 8 ou só 4 no Brasil, há dezenas. E é possível, num esforço internacional, na que for a melhor, haver um esforço internacional e cooperação para a produção. Então, nos mantenhamos serenos, confiantes, porque haverá vacina. Agora, haverá vacina protetora. Não será antes e não será antecipada. Portanto, continuemos com os cuidados. Uso de máscara, lavar as mãos e distanciamento social. Obrigada, doutor Sérgio. Que essa cooperação também seja uma realidade, né, Daniel de Jutto? Não adianta colocar um carro na estrada se ele está quebrado, né? Exatamente. Exatamente. Obrigada.